Nessa aula eu vou falar sobre o pipeline de vendas ou funil de vendas, como também é conhecido. O pipeline de vendas nada mais é do que uma representação gráfica do processo de vendas da sua empresa. Então, ele trata desde a captação do lead, tratamento desse lead, apresentação de uma proposta, assinatura de um contrato, até que esse lead ele se torne um cliente na sua empresa. Quais são as aplicações, desse módulo do Perfex dentro do seu ambiente de trabalho? Você com ele vai ter um controle das atividades diárias atribuídas aos profissionais de venda. Você terá a documentação das atividades relacionadas ao processo de vendas e especialmente o acompanhamento do processo, desde a captação do lead até o fechamento da venda. Então isso vai te dar um controle maior daquilo que está acontecendo na saúde de captação de lead dentro da sua empresa. Inclusive ajudando você a tomar decisões estratégicas ou realizar ajustes no seu processo de vendas de acordo com o resultado que você enxergar nesse gráfico, nesse pipeline de vendas. Exemplos de pipelines de vendas. Eu vou tomar aqui como exemplo, naturalmente, um exemplo genérico, tá? Então, ele depende da jornada de compra do potencial cliente. Então, a jornada de compra, o pipeline de vendas, ele é estruturado de acordo com cada negócio, tá? Mas, basicamente, ele vai desde a prospecção, captação de lead. A captação de lead ela pode ser feita ativamente por um profissional fazendo um telefonema, entrando em contato com algumas empresas, usando alguma ferramenta social, LinkedIn, por exemplo. Mas também pode ser um lead que entrou na sua base por meio de uma homepage, de uma landing page, melhor dizendo, A partir do momento que um potencial comprador, um potencial cliente, ele se torna lead, ele precisa passar por um processo de qualificação. E o que é esse processo de qualificação? É entender se aquilo que o lead está buscando como resolução para um problema que ele tem é viável de ser entregue e feito pela sua empresa. Então, o processo de qualificação de lead, ele também vai qualificar, claro, o potencial de aquisição desse lead em relação ao seu serviço, tá? Então, por exemplo, se ele é um lead que não tem recursos financeiros para contratar os seus serviços, é aqui na base de qualificação de lead que você precisa entender e tratar sobre esse assunto, sobre esse tema. Depois, o lead ele se torna uma oportunidade. O que seria essa oportunidade? Digamos que o lead ele passou pela fase de qualificação, Então, legal. O lead gostou do nosso trabalho, a gente consegue ajudar esse lead e ele tem qualificação para contratar os nossos serviços. Então, ele passa a ser uma oportunidade. E a partir do momento que o lead se torna uma oportunidade, eu já consigo quantificar o resultado financeiro do meu trabalho, do meu investimento de marketing digital, do meu investimento na equipe de vendas, do meu processo de vendas. Porque quando ele se torna uma oportunidade, significa que ele tem intenção, ele tem interesse de adquirir algum serviço que tenha algum valor financeiro em relação ao meu processo de vendas. E depois que ele se torna uma oportunidade, ainda dentro desse tema, oportunidade, naturalmente ainda vai precisar ser enviado um contrato, ser enviada uma proposta, o lead, ou seja, essa oportunidade, esse possível cliente está muito próximo de uma compra, eventualmente ele vai refutar sobre um ou outro item da prestação de serviço ou sobre o contrato. Então aqui dentro da oportunidade existe ainda um funil, de um tratamento em cima dessa pessoa que se tornou um lead qualificado que agora é uma oportunidade. A partir do momento que o lead ele efetivamente contrata os nossos serviços, assina o nosso contrato, então aí sim a gente pode considerar esse lead como uma venda, ou a gente pode considerar esse trabalho como uma conversão de vendas no meu departamento, tá? Então vou dar um exemplo aqui de um lead, da jornada de compra de um lead ou do processo de compra de um lead voltado ao mercado imobiliário, tá? Então, por exemplo, eu sei que o meu lead para comprar um imóvel, ele começa com a preparação da compra. E aí tem algo interessante aqui, note que eu tenho alguns funis com alguns nomes ao lado do funil, Isso significa que eu tenho uma jornada de compra,
ou pequenas alterações na jornada de compra de acordo com o perfil dessas pessoas, né? Então, eu estou trabalhando aqui com uma pessoa que chama, hipoteticamente, João Alves, de 54 anos, e lá no final tem a Renata Silva, de 29 anos. Esses dois perfis completamente distintos, eles podem passar por uma linha de decisão de compra de imóvel relativamente parecida. Esse é o grande pulo do gato da estruturação de um tratamento de vendas dentro das empresas, né? Então, voltando aqui para o exemplo, o lead ele começa com a preparação da compra, depois ele vem para a preparação financeira, né? Então, é interessante, né, que a preparação para a compra, ela pode ter caminhos distintos, diferentes entre o João Alves e a Renata Silva, né? Interessante isso. Uma pessoa mais jovem, ela tende a ter uma preparação financeira mais longa do que uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, que já tem uma maturidade profissional aí no mercado, né? Depois temos a busca por corretor de confiança, e essa busca por corretor de confiança pode não ser necessariamente uma pessoa, mas sim as buscas na internet, né? Busca pela propriedade, então depois que ele entendeu onde ele tem um canal de confiança para encontrar um corretor ou uma empresa intermediadora, então ele começa a funilar, né, sua busca, só que dessa vez pela propriedade. Aí vem as características da propriedade: tamanho da propriedade, localização, preço, enfim, todos os atributos que essa propriedade possa estar adequada a esse potencial comprador de imóvel. Depois disso, ele entra na fase de negociação da oferta, procedimentos administrativos, fechamento da compra e, por fim, esse potencial comprador de imóvel, ele se tornou um cliente a partir do momento que ele está com a chave do imóvel dele nas mãos. Bom, dando continuidade, vou falar um pouquinho aqui sobre os benefícios de você estruturar e usar um software adequado, né, para controlar aí o seu pipeline de vendas, né? Então vamos lá. Alguns deles: padronização dos procedimentos. Então, se eu tenho uma padronização, significa que eu posso escalar a minha equipe de vendas, né? Se eu tenho posso fazer uma automação das ações de marketing, então isso significa melhoria nos processos. Logo, eu tenho uma otimização dos meus resultados financeiros. Consigo fazer melhor análise, então eu consigo entender se existe algum gargalo entre o lead até o fechamento do negócio, a aquisição efetiva de algum produto ou serviço, né? Identificação, consigo identificar algum problema no fluxo de vendas, né? Também posso fazer correções no funil onde eu detectar baixa conversão. Então, digamos que, vamos voltar aqui o slide, e imaginemos que eu consiga, dentro de um funil de vendas, ter bastante pessoas aqui dentro da área de pesquisa, né? Pesquisa do imóvel, né? Que é o exemplo dessa aula, tá? Se da pesquisa do imóvel eu não consigo avançar para o processo de vendas, então estou identificando um gargalo aqui de vendas. Então, suponhamos que no fluxo tem a fase de conscientização de funil. Eu consigo identificar se eu tenho algum gargalo aqui no meu fluxo. Ou seja, se eu tenho bastante gente entrando aqui na minha fase de conscientização, né? Então, o que seria essa conscientização? Poderia ser a preparação da compra ou a preparação financeira, ou seja, o lead ele está interessado, ele despertou nele o interesse de comprar um imóvel. Então, quando ele começa a busca, podemos supor que na busca ele se torne um lead. Entrou lá no meu site de imóvel e fez o cadastro dele lá e está interessado em comprar algum imóvel, né? Por exemplo. Então, eu consigo fazer uma identificação muito rápida aqui, em problemas no fluxo de vendas, tá? Claro, aqui eu estou falando sobre um fluxo genérico que envolveria até marketing digital, mas o raciocínio, né, entre funil de conversão do marketing digital e do processo de vendas, ele é parecido, tá? Bom, posso fazer correções, como dito, nos baixos desempenhos. Claro, também posso ter uma economia de tempo da minha equipe. Se eu tenho economia de tempo, eu posso aumentar o volume de leads, de captação de lead. Então, eu economizo o tempo no meu departamento comercial de vendas
E a partir dessa identificação eu poderia, por exemplo, potencializar os meus canais de marketing digital, tendo em vista que se eu estou economizando o tempo da minha equipe de vendas, eu posso trazer mais leads, né, mais potenciais clientes para esse departamento fazer as suas tratativas comerciais. Otimização de processos, já falamos. Visão panorâmica do negócio, então você, por meio de dashboards, né, ou por meio de coleta de dados, consegue ter uma visão rápida e clara do quanto está a saúde de vendas da sua empresa, né? E definição mais precisa do custo de aquisição de clientes. O que seria o custo de aquisição de clientes? É quanto custa para cada cliente entrar para a sua empresa, né? O cálculo do custo de aquisição de cliente, ele pode ser feito tanto em nível de todo o marketing, né, de todo o processo da minha empresa, que vai marketing e vendas, ou no nível de marketing ou no nível de vendas, né? Aí vai depender daquilo que você, como gestor, como proprietário, como gerente de negócios, vai precisar enxergar de período em período, né? E claro, se você tem isso claramente visualizável, né? Se você tem um dashboard claro sobre isso, você tem uma visão aí muito maior, né? Muito mais rápida sobre o ROI, né? Sobre o retorno do investimento que você está fazendo aí na sua empresa. E o que é de mais bacana é que a partir do momento que você tem esses dados, você consegue fazer uma análise preditiva de resultados, né? Então, ter um pipeline de vendas estruturados em uma ferramenta adequada para isso, ele vai te fornecer todos esses benefícios que eu acabei de falar aqui, dentre outros, né? Aqui tem um assunto interessante, que é a qualificação de leads, né? E claro, a qualificação de leads novamente vai variar de negócio para negócio. Mas existem alguns exemplos, né, de qualificação de leads que a gente pode já aplicar essa tratativa dentro de, por exemplo, um formulário dentro do meu site. Então, por exemplo, cargo. Quando eu pergunto o cargo de uma pessoa em um formulário do meu site, eu estou querendo entender se esse formulário já é uma pré-qualificação, né? Isso, né? Se esse formulário ele é ou melhor, se esse lead ele já é um lead interessante para a minha equipe comercial dar atendimento a ele. Então, por exemplo, se eu vendo serviços e produtos com alto valor agregado, naturalmente um estagiário, ele só no formulário ele já estará desqualificado para ser um potencial cliente, né? Região geográfica, então dependendo do negócio, do seu negócio, a região geográfica pode ser uma das formas de você qualificar o lead, né? Tamanho da empresa, né? É muito comum você ver lá nos formulários quantos funcionários essa empresa possui. E isso também é um qualificador, porque dependendo novamente do que eu vendo e do cliente, eu posso entender que uma empresa pequena ela não seja uma empresa apta ou uma empresa que esteja qualificada para comprar e adquirir um produto ou serviço da minha empresa. Outra qualificação muito interessante aqui, inclusive eu tenho um site que vende doces para casamentos, né? Em quanto tempo essa pessoa precisa receber dessa solução, né? Em quanto tempo essa pessoa precisa desse serviço, desse produto, né? Então, como exemplo nesse site, o nosso site de doces para casamentos, doces finos, né? A gente tem um formulário lá perguntando para o usuário qual é a data do casamento dele, porque assim, lá no CRM, o pessoal de venda dessa empresa consegue entender o quão rápido ele deve dar atendimento a esse cliente. Por isso é interessante, vou dar um passinho aqui atrás, você entender, né, a jornada de compra do seu cliente. Então, se você tem um produto de valor maior, naturalmente a decisão de compra desse lead, né, desse futuro cliente, ele tende a ser maior, né? E aí, enfim, sem entrar nas outras variáveis, que são a emergencialidade, a visão de qualidade em relação à sua empresa, é importante entendermos, né, quanto tempo uma pessoa leva para adquirir o nosso serviço, o nosso produto, né? Bom, faturamento. O faturamento, alguns formulários que perguntam o faturamento das empresas. Porém, existem outros métodos, né, de você descobrir ou estimar o faturamento da empresa, né, na internet. Por exemplo, usando sites de informações empresariais
e que essas informações elas sejam públicas. Então, a partir dessa pesquisa, né, você consegue entender, por exemplo, ou estimar ou compreender o quão de faturamento essa empresa ela possui. O faturamento ele é um fator muito interessante, especialmente para nós que trabalhamos com marketing digital, né? Porque é a partir do faturamento que geralmente, claro, as empresas elas alocam seus investimentos em marketing. Então tem empresa que investe 20% do seu faturamento em marketing, outras 10%, outras 5%. E a partir do entendimento do faturamento, você consegue até mesmo fazer uma proposta já matadora para esse potencial cliente, né? Lembrando que o foco da minha aula, apesar do Perfex ele ser flexível a ponto de poder ser usado por diversos tipos de prestadores de serviços, eu estou focando a minha aula na prestação de serviço de marketing digital, serviços digitais, produção de conteúdo, assessoria de imprensa, né? Então, por meio do faturamento, do entendimento do faturamento das empresas, eu consigo entender o quanto esse lead ele é interessante para o meu negócio e para a minha operação, né? Lembrando que a operação dentro das empresas ela tem um custo, né? Um custo operacional, custo de tempo, custo de pessoas, né? Então, vamos para o próximo item aqui, ó. Quando a gente tem isso definido, a gente consegue também definir quais são as nossas métricas de negócio e ter isso claro, até mesmo para acompanharmos essas métricas durante, por exemplo, o lançamento de uma campanha de marketing, o lançamento de uma campanha de vendas. Então, por meio do funil de vendas, né, o pipeline de vendas, eu posso ter métricas do tipo 10% das prospecções se tornaram leads, né? Também posso entender que 20% dos leads se tornaram em leads qualificados. Veja que aqui nós temos um funil, né? 10% dos leads qualificados geram propostas. 50% das propostas acarretam em fechamento de vendas. E o processo de venda leva, em média, 1 mês, 15 dias, 6 meses, dependendo do tipo de produto ou serviço que você vende. Então, isso aqui é mais um benefício, né, de você usar um pipeline de vendas com uma ferramenta confiável e adequada para essa finalidade, né? Bom, então sobre pipeline de vendas é isso. É um conceito que você realmente precisa entender antes mesmo de começar a trabalhar no Perfex CRM ou até mesmo em outras ferramentas que faça gestão de pipeline de vendas, né? O diferencial do Perfex em relação às ferramentas de prateleiras é que, ora uma ferramenta ela só tem o módulo de pipeline de vendas, ora a ferramenta só tem o módulo de gestão de projetos, ora a ferramenta só tem módulo de gestão de pessoas. E um dos grandes benefícios do Perfex CRM é que a gente encontra todos esses módulos em uma ferramenta só. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima aula.